quando eu acreditava que não era mais jovem. Fica com a gente. Boa tarde, pessoal. Mais um dia aqui reunidos para estar falando um pouquinho da minha vivência, né, que eu venho falando para vocês em episódio contando tudo desde o início, né? Por que contando tudo desde o início, Renato? Qual é a intenção desses vídeos que você vem fazendo? Aí eu vou explicar para vocês, que é uma maneira de a gente conseguir prevenir alguns problemas, né? Quando a gente tem conhecimento de alguns fatos, fica mais fácil, ou vamos dizer, menos difícil, de identificar alguns problemas que são muito comuns nas pessoas que têm algum tipo de predisposição. E quando eu consigo identificar, fica menos difícil de eu encontrar a direção de como resolver o problema. Então, como eu falei com vocês no primeiro vídeo, de quando eu era criança, dos sentimentos. E uma coisa importante, às vezes eu falo da raiva, né, um sentimento de raiva, porque é um sentimento muito comum para a maioria de nós seres humanos, né, passar por raiva, né? Então fica, de repente, mais fácil de vocês entenderem o grau, o como se relaciona o sentimento ao problema da predisposição, tá bom? Mas a dificuldade de sentimento não é só com a raiva, não é só com as coisas ruins, mas sim, por incrível que pareça, com coisas boas também. A dificuldade de lidar com sentimentos ruins e a dificuldade de lidar com sentimentos bons. Todos os extremos fazem a diferença na vida de um dependente químico ou de qualquer outra natureza, qualquer tipo de predisposição que gera obsessão e compulsão e vai trazer danos à vida individual, tá? Da pessoa que passar pela situação. E então, quando eu era criança, eu gravei, depois eu gravei quando eu era jovem, e agora eu vou falar para vocês de quando eu acreditava que não era mais jovem. Por que isso, né? Que loucura é essa? É uma loucura, né? Porque no ponto que eu encontrei a droga, que ela me supriu as minhas dificuldades de lidar com os meus próprios sentimentos e, consequentemente, em conviver com as pessoas ao meu redor, veio num momento que eu ainda era jovem, mas que quando eu comecei a fazer uso da substância química, eu comecei a acreditar que eu não era mais jovem. Por quê? Porque a química me dá uma condição de acreditar que eu sou mais forte, que eu tenho um poder, né, que eu sou melhor do que os outros. E uma das coisas muito comuns para o dependente químico é ele se achar o pior, se achar incapaz, se achar... Tudo de ruim ele acha que ele é. E quando vem a droga, ele substitui esse sentimento de achar que é o pior e começa a se sentir o melhor. Veja só, aonde chega a mente a partir do momento que ela está agregada a uma substância química. E aí, nesse momento, eu parei de ouvir todas as pessoas que queriam me orientar. Eu olhava e falava assim, isso é bobagem, não sabe de nada. Eu que sei, eu sei o que eu faço. E é exatamente o momento da vida que, a partir do momento do amadurecimento, da passagem, né, de jovem para adulto, que a pessoa começa
é a ter mais liberdade. Lembra que eu falei com vocês sobre a liberdade? Só que a liberdade ela tem que vir acompanhada de responsabilidade. Mas, sempre tem esse mas, velho. Quando eu estou no uso compulsivo e obsessivo de qualquer droga, eu quero ter a liberdade, eu sinto liberdade, mas eu tenho muita dificuldade com as responsabilidades. E aí que entra a família. A família tem que estar muito atenta aos comportamentos do seu ente querido, para que ela possa fazer uma intervenção de forma sutil. Mas, para isso, a família tem que ter alguns conhecimentos básicos. E é muito importante, como eu falo sempre nos vídeos aqui com vocês, que a família também participe de algum grupo de ajuda, um grupo de apoio, onde tiveram outras pessoas que passaram por aqueles problemas e que possam dar uma direção mais assertiva. Eu não digo uma direção certa, porque, como eu já disse com vocês, cada indivíduo é um indivíduo. Não dá para falar, deu certo para mim, vai dar certo para o outro, exatamente como eu fiz. Mas a direção é a mesma para todos. Então isso vai a dica aí, a importância de a família também ter um suporte para que ela possa tomar as devidas providências nesse momento. Por que, Renato? Porque se passar desse momento, a probabilidade é de que o problema se torne cada vez maior. Porque o processo da obsessão e compulsão é um processo progressivo. Ele não fica instabilizado. Então eu falava assim, quando alguém falava, você precisa parar com isso, eu falava, eu paro a hora que eu quero. Assim, 99,9% das pessoas diz isso. Eu paro a hora que eu quero. Isso aí é bobagem. Eu uso só por curtição. Eu uso só de final de semana. Eu uso só em festa. É uma mentira. Pode ser que naquele momento esteja realmente usando só em alguns momentos. Mas, na verdade, isso vai ser por um período de tempo. Porque o processo da obsessão e compulsão vai aumentar. E a quantidade que o corpo começa a pedir para que eu me sinta bem, ela aumenta. Então, antes uma dava, tudo bem, não sei o que, depois 2 já não dava, 3 já não dava, e aí chegou uma hora que eu usava todo dia. Mas e o corpo, a mente aguenta? Aguenta, porque é um processo compulsivo obsessivo, como eu disse já para vocês várias vezes, estou dizendo aqui para vocês. Então, pessoal, é importante estar sempre muito atento a pequenos comportamentos que o seu ente querido está tendo desde lá de criança. Por isso que a gente tem que estar observando desde criança alguns comportamentos que eu já disse para vocês, que pareciam bonitinhos, depois a coisa vai crescendo, aí o adolescente acha que está tudo certo, quando ele está usando, eu acreditava que eu já não era mais adolescente, que eu já era adulto, já não andava com as pessoas da mesma idade, andava com as pessoas mais velhas, porque eu achava muito chato aquele papo daquela pessoa da mesma idade que eu, achava que era tudo criança, que não sabia de nada, e eu sabia de tudo. Eu tanto sabia de tudo que eu passei vários anos da minha vida perdendo tempo e acreditando que estava tudo certo. E hoje eu vejo o quanto isso fez a diferença na minha vida. Então, volto a falar com vocês. Liberdade? Sim. Eu devo dar liberdade para os meus filhos, meus entes queridos, para os meus netos, mas eu preciso mostrar para eles que toda a liberdade ela tem que ser acompanhada de responsabilidade. Tá bom, pessoal? A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os comportamentos doentios
que vem em consequência desse uso compulsivo e obsessivo. Mas vai ser no próximo vídeo. Fique com a gente, porque eu acredito, nós podemos. Tchau, tchau!